Muito bem, agora a gente vai falar sobre o programa Recupera Mais. É um programa de recuperação fiscal lançado pelo governo do estado. Na linha com a gente, através da internet, a advogada tributarista Eduarda Prada Radke. Doutora, seja bem-vinda à programação aqui da Rede Princesa. Olá a todos que nos acompanham pela Rede Princesa. Muito obrigada pelo espaço. Doutora, para a gente começar, esse programa foi considerado o maior da história no ramo. Mas, basicamente, do que ele se trata, o programa de recuperação fiscal Recupera Mais? Bom, o programa Recupera Mais é considerado o programa que concede os maiores benefícios da história em nível estadual. Ele é um programa que visa recuperar os débitos de ICMS constituídos em dívida ativa antes de 31 de dezembro de 2022. E ele é um programa que concede os maiores benefícios para quem se submeter ao pagamento à vista dos seus débitos e aderir o quanto antes ao programa. Então, ele tem umas formas diferenciadas da concessão dos descontos, né, prevista naquilo que o governo do estado publicou, e sim é considerado o programa com os maiores descontos até então vistos a nível estadual. Certo. Ele é mais voltado para a CNPJ ou para a CPF? Quem é que pode aderir ao programa, doutora? Bom, quem pode aderir ao programa são as empresas, né, que são sujeitos passivos de contribuição, né, de pagamento do imposto ICMS, que é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e bens a nível estadual. Então, essas empresas que haviam, né, que tinham débitos acumulados de ICMS, principalmente advindos aí das dificuldades financeiras que o Estado sofreu em função da pandemia, podem agora ter uma boa oportunidade para regularizar a sua situação fiscal perante Santa Catarina. Certo, mas também é importante calcular se vale a pena ou não e em que caso fazer a aderência ao programa, né, doutora? Com certeza, Guilherme, é fundamental que o contribuinte, antes de aderir ao programa, não se deixe levar só pelos descontos concedidos e pelas formas diferenciadas de quitar os seus débitos. É muito essencial que o contribuinte conte com o apoio do seu contador ou de um advogado especializado, advogado tributarista, para entender qual a sua capacidade de pagamento efetiva e entender, então, em qual quantidade de parcelas dentre as que o programa oferece que ele consegue honrar e cumprir. Até porque é essencial a gente destacar que o inadimplemento de 3 parcelas consecutivas faz o contribuinte não só ser excluído do programa, mas sim voltar ao seu débito original com multa, com juros, e diminuído desse montante somente aquilo que eventualmente já tivesse sido pago no programa Recupera Mais. Né? Então, é essencial que o contribuinte pense bem, calcule bem, projete bem qual vai ser o impacto do pagamento dessas parcelas ou do pagamento da parcela à vista, né, no seu fluxo de caixa e faça uma escolha consciente e bem feita. Doutora, para o pessoal que está em casa poder entender, ele se assemelha talvez aos programas de recuperação fiscal que as prefeituras fazem? Se sim, o empresário, a senhora falou, né, de buscar um contador, um advogado, mas nessa questão do valer a pena, porque tem muita gente que pensa o seguinte, não vou aderir nesse, porque no caso das prefeituras fazem geralmente 2 ou 3 edições ao longo de 4 anos. Nesse caso, existe uma expectativa que o governo faça novamente ou tem que aproveitar essa oportunidade de fato? Guilherme, é o seguinte, a lei do Recupera Mais, ela ainda vai para a Assembleia Legislativa do Estado, tá? Ainda em setembro, segundo o que o governador publicou, e até dezembro eles esperam que esse programa esteja de fato regulamentado. Contudo, nessa divulgação do programa pela equipe do governo do Estado, foi categoricamente colocado que não haverá nenhum programa similar para a regularização de débito estadual, ou no âmbito do ICMS ou qualquer outro imposto estadual até o final de 2026. Então, é essencial que o contribuinte esteja muito atento a essa regulamentação do programa, que deve acontecer ainda esse ano, até dezembro,
porque além dessa não existência de outro programa que possibilite a regularização dos seus débitos estaduais, a adesão para o Recupera Mais será de 90 dias contados da publicação, né, da regulamentação do programa. Então, o contribuinte terá aí 90 dias e depois não haverá mais chance de regularizar os seus débitos até 2026. É um prazo relativamente curto, se parar para pensar, né, doutora? Sim, é um prazo curto, não é muito comum nós vermos esse tipo de prazo tão curto para programas de recuperação de débitos, né, estadual, municipal ou federal. Contudo, é algo que o governo já colocou como uma premissa desde a divulgação do programa. Né? Além disso, além do prazo curto, né, existe os maiores benefícios para aquele contribuinte que aderir mais cedo ao programa. Então, a gente não está falando só de 90 dias. Para aqueles que buscam o desconto de 95% de multa e juros e querem pagar à vista os seus débitos, essa adesão tem que ocorrer no primeiro mês do programa. Então, é muito importante que o contribuinte fique atento a esse processo legislativo que vai iniciar agora em setembro, a regulamentação efetiva do programa, para aderir o quanto antes, para buscar esse benefício maior, esse desconto maior de multa e juros. Doutora, mas aí acontece o seguinte, o cidadão esqueceu do prazo, não aderiu durante os 90 dias, tem só lá para 2026, como a senhora destacou, e aí? Fico inadimplente, vou ter sanções, porque também é uma preocupação que precisa ter, né? Com certeza, Guilherme, as consequências para ficar inadimplente perante qualquer ente federativo, seja o município, o estado ou a União, são sérias e podem acarretar problemas bem grandes para a operação do cliente, tá? Seja uma empresa ou também falando daqueles sujeitos passivos que são as pessoas físicas, né? A constituição da dívida perante o estado, o município ou a União chama dívida ativa, e essa dívida ativa, depois de constituída, ela pode gerar um processo que nós chamamos de execução fiscal, e aí o contribuinte, além de dever esse valor de imposto, ele também vai estar inserido em um processo judicial que busca a cobrança desses valores, aí com multa, juros, atualização e também os honorários dos advogados do Estado, do município ou da União. Então, as consequências são bem sérias para aqueles que não regularizam ou não buscam regularizar a sua situação tributária, tá? Quando não existe um benefício fiscal, um programa de recuperação vigente, existem ainda outras alternativas para a pessoa buscar a sua regularização no âmbito tributário. Mas aí são aqueles benefícios que normalmente não são tão atrativos. Então, com certeza, vale muito a pena ficar atento aos programas de recuperação fiscal, ao seu prazo de vigência, de adesão, porque normalmente costumam valer bastante a pena. Bom mesmo é não ficar devendo para o Estado, né? Fazer aí as coisas dentro do que prevê a legislação. Agora, nesse momento, principalmente destacar, né, doutora, ficar atento aos prazos, isso? Isso mesmo. Vamos ficar atentos ao processo legislativo que inicia agora em setembro para regularizar, né, regulamentar, na verdade, o programa Recupera Mais, porque apesar de ter sido anunciado pelo governo do estado, ainda não existe lei estadual que o preveja, então ele irá para a Assembleia Legislativa Estadual ainda em setembro, e a previsão do governo do estado e do governador de Santa Catarina é que ele seja regulamentado até dezembro. Então, imaginamos que em dezembro teremos efetivamente o martelo batido quanto à fixação dos prazos de adesão, de quais são os benefícios e de como e onde o contribuinte deve aderir ao programa. E depois disso, imaginamos que o prazo será de 90 dias para adesão, então não será um prazo muito longo, por isso que antes mesmo da regulamentação do programa, já é essencial o contribuinte que deve ICMS buscar entender qual é a sua situação, qual seria a sua capacidade de pagamento, em quais das opções aí para pagamento ele poderia se enquadrar. Doutora, sobre essa questão de onde o empresário, o devedor, deve procurar de fato, a senhora acredita que os meios serão apenas digitais ou o governo deve estabelecer pontos físicos? Porque há aquele empresário que tem um pouco mais de dificuldade também em buscar essas informações. Com certeza. Eu acredito que, como todo programa de recuperação fiscal, pelo menos os municipais, existam as duas opções.
tá, Guilherme? Contudo, é uma impressão que a gente deverá constatar somente quando de fato houver a regulamentação do programa Recupera Mais. Então, existe a chance de que seja uma adesão exclusivamente online, pelo site do governo do estado, pela sua base digital, mas eu acredito sim que possa haver uma forma de adesão, de buscar informações presencialmente. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. A senhora que está em Blumenau, podendo atender a gente e esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes e do pessoal que também nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado. Agradeço e estou sempre à disposição. Até mais. A gente conversou com a advogada tributarista Eduarda Prada Radke, falando sobre essa questão do programa Recupera Mais, que deve ser lançado pelo governo do estado, o maior programa de recuperação fiscal aqui em Santa Catarina. Para a Rede Princesa, Guilherme Rosa.